Terminei com meu namorado controlador e ele transformou minha vida em um labirinto até descobrir que eu não era dele. Eu sempre achei que fosse forte, independente e difícil de manipular, até conhecer o Daniel. No começo, ele parecia apenas atencioso demais. Dizia que eu era a melhor coisa que já tinha acontecido na vida dele, que finalmente tinha encontrado alguém do jeito que ele sonhava. Eu achava fofo, até perceber que ele sonhava mais com controle do que comigo de verdade. A primeira bandeira vermelha foi pequena, quase imperceptível. Um dia, eu comentei que ia sair com uma amiga depois do trabalho e ele respondeu: claro, amor, mas você me avisa a todo momento onde está, né? Só pra eu ficar tranquilo. Eu ri achando que era piada. Não era. Quando não mandei mensagem por meia hora, ele apareceu no restaurante. Disse que queria fazer surpresa, mas seus olhos estavam escuros, medindo cada pessoa à minha volta, como se todos ali fossem ameaça. Depois disso, tudo virou motivo pra vigilância. Se eu demorava pra responder, ele perguntava se eu estava com alguém. Se eu trocava o esmalte sem avisar, ele queria saber por que eu precisava estar tão bonita. E quando eu o confrontava, ele dizia que era só cuidado. Cuidado. A palavra favorita dos controladores. A pior parte é que ele fazia aquilo com doçura. Um controle de voz baixa, quase sussurrada. Não era o ciúme explosivo que eu imaginava encontrar em um relacionamento tóxico. Era pior. Era silencioso. Invisível. E eu me acostumei sem perceber. Até que um dia tive um estalo. Eu estava me arrumando para uma entrevista de emprego, uma vaga que eu queria muito, com salário melhor. Quando mencionei isso, ele sorriu. Mas não era um sorriso de felicidade. Era o sorriso de alguém que já tinha planejado o próximo passo. Você não precisa desse emprego. Eu cuido de você, ele disse, aproximando-se. Eu tentei argumentar, mas ele continuava repetindo que era melhor para mim, que aquele lugar tinha muitos homens, que eu podia sofrer assédio, que ele só estava pensando no meu bem, como se eu não soubesse o que era bom para mim. Aquela noite, depois de muito pensar, percebi que estava vivendo uma vida pequena. Não porque eu era pequena, mas porque alguém estava encolhendo meu mundo sem que eu percebesse. Então decidi terminar. Eu pensei que ele fosse entender, ou pelo menos aceitar. Não esperava que ele fosse transformar minha vida em um labirinto. No dia do término, ele ficou parado por alguns segundos, olhando para mim como se eu tivesse falado outra língua. Depois, simplesmente sorriu. Você não vai terminar comigo. A gente nasceu um pro outro. Eu fiquei gelada. Ele dizia aquilo com a mesma calma que usava para pedir pizza. Tentei sair pela porta, mas ele ficou na frente. Eu te amo, ele disse. E você me ama também. Só está confusa. Mas tudo bem. Eu vou cuidar de você até melhorar. No dia seguinte, ele apareceu no meu trabalho. Depois na porta da minha casa. Depois começou a mandar mensagens dizendo que sabia que eu ainda era dele. Começou a dizer que ninguém jamais me entenderia como ele. Que eu nunca encontraria alguém que me amasse daquele jeito. Como se o amor fosse uma coleira. Eu bloqueava e ele criava outro número. Eu saía por outra rua e ele já estava esperando. Como se soubesse todos os meus passos antes mesmo de eu dar. Comecei a ter medo de abrir as janelas. Medo de olhar o celular. Medo até de dormir. Mas algo aconteceu que ele não esperava. Eu cansei de ter medo. Um dia, quando ele apareceu na porta da minha casa dizendo que só queria conversar, eu finalmente percebi que não tinha nada para conversar com alguém que não reconhecia a palavra não. Eu não gritei. Não chorei. Não implorei. Apenas disse: se você realmente acredita que me ama, então precisa lidar com a ideia de que amor não é posse. E eu não sou sua. Pela primeira vez, ele ficou sem reação, sem argumento. A máscara caiu. Ele percebeu que não tinha mais poder sobre mim. Ele foi embora naquele dia, não sem antes lançar aquele olhar estranho. O olhar de alguém que não aceita perder. Mas eu fechei a porta. Tranquei. E pela primeira vez, senti que estava trancando a pessoa certa do lado de fora. Com o tempo, as mensagens diminuíram. As aparições sumiram. E eu reaprendi a respirar. Hoje, olhando para trás, eu entendo que algumas prisões não precisam de grades. Bastam elogios mascarados e cuidados exagerados. Bastam palavras doces ditas com intenções amargas. Mas também aprendi algo. Ninguém pode controlar alguém que decidiu se libertar. Eu me libertei. E nunca mais deixei ninguém diminuir o tamanho do meu mundo.